corretamente. Só um minutinho. Vamos começar agora, efetivamente, a nossa aula de hoje. E a aula de hoje é a última aula deste curso, a última aula síncrona deste curso. De antemão, já agradeço a todos que participaram dessa turma. Espero que tenha sido tão legal para vocês como tem sido para a gente aqui, né, que está ministrando o curso. Antes de começar, eu queria só lembrar para vocês o seguinte: um dos assuntos que nós conversamos foi sobre a arquitetura do 5G. Arquitetura é como é que o sistema é composto. E nós falamos sobre o core, que é o núcleo do sistema. Dissemos que uma rede 5G tem um core, que por sua vez está ligada numa rede de acesso, numa RAN de rádio, que tem um equipamento do usuário que eu não coloquei aqui. Nessa apresentação, nós vamos lembrar de que a rede de acesso, certo? A RAN, que ela é composta por esses elementos aqui. Eu posso simplesmente dizer que ela tem uma RRU, que ela tem uma BBU, ou dizer simplesmente que ela é uma RAN, ou simplesmente botar uma antena. Então, nos desenhos que eu vou fazer, que eu vou usar daqui para frente, todos eles aparecem, onde aparecem simplesmente uma antena, nós vamos entender que no lugar que tem uma antena, tem todos esses elementos aqui. Combinado? Depois a gente abre novamente e reestuda e rever onde é que fica cada um desses elementos. Podemos começar? Estamos sincronizados para começar? Sim, professor. Pois bem. Gilson, eu já soube que você está em São Paulo, né? Mas, Gilson, aqui na Paraíba, Gilson, tem uma cidade muito importante, que é a cidade de Gurjão. Né? Os motivos por que Gurjão é importante, eles são óbvios para mim. Bom, qual é a nossa tarefa, Gilson? Depois você procura aí, Gilson, no mapa onde é que fica Gurjão na Paraíba, você vai ver, certo? No Google Maps você vai ver que cidade bonita e maravilhosa. Mas vamos lá. O que a gente está falando aqui é sobre redes móveis celulares. E digamos que nós recebemos a tarefa de instalar uma rede móvel celular, uma rede móvel, ou fazer comunicação cobrindo a área de Gurjão. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente colocar uma antena em alguma localidade. Perceba que essa área, certo? Ela não é simétrica. Portanto, eu posso colocar uma antena, e essa antena ela pode irradiar e cobrir toda a região da cidade. Essa é uma possibilidade. Entretanto, nós conversamos aqui no curso de que, dependendo da geografia e dependendo da área a ser coberta, um equipamento do usuário que esteja em alguma posição aqui, esse equipamento do usuário, ele exige que ele tenha uma potência de recepção mínima para funcionar. E essa potência de recepção, normalmente, a unidade dela é dada em dBm. Se você tiver curiosidade, procurar no manual do seu aparelho, de qualquer receptor, você vai ver qual é a potência mínima que ele exige para que ele considere que tem cobertura, que ele funcione. E aí, essa solução que está apresentada, ela exige uma potência de transmissão tal que, para cobrir essa distância aqui, eu tenho que escolher uma potência de transmissão, então, sorte que, na posição do equipamento do usuário, a potência de recepção seja maior do que esse mínimo. Pode ser que, dependendo da área a ser coberta, essa potência aqui seja muito alta. E a potência de transmissão, ela também é limitada. Você não pode indefinidamente transmitir potências altas. Então, isso aqui é menor do que um valor. Quem define esse valor é sempre a Anatel. A Anatel define qual é o valor máximo de potência irradiada. De onde é que vem essa definição?
essa definição vem da taxa de absorção do ser humano. Você não pode ter mais potência do que a taxa de absorção do ser humano. Portanto, pode ser que, dependendo dessa distância aqui, eu não consiga cobrir só com uma antena. Daí, nós vamos usar a solução, que também conversamos aqui no curso, que é, vamos dividir a área, vamos colocar um conjunto de antenas. Só lembrar, pessoal, que quando eu desenho uma antena, eu estou desenhando a rede de acesso. Então, eu vou colocar aqui um conjunto de antenas em algumas localidades, certo? Que eu vou escolher estudando a geometria do terreno, procurando saber, certo? Qual é a altura, como é que aquilo ali, né? Então, essas posições aqui, caramba, que negócio chato, elas são escolhidas para que eu consiga uma determinada cobertura. E aí vamos pensar da seguinte maneira: cada antena dessa aqui vai agora irradiar uma energia, e essa irradiação vai garantir que a essa distância aqui, a potência mínima, potência de recepção, seja maior do que o equipamento do usuário precisa para funcionar. Eu estou sendo claro, pessoal? Estou tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pronto, eu só lembro que tem uns colegas aí no chat que podem ir respondendo perguntas por mim, tá? Então, veja só, a potência agora que eu vou exigir em cada antena, essa potência aqui, deixa eu usar uma outra cor, né? Deixa eu puxar uma setinha para cá. Essa potência aqui, potência de transmissão, ela é menor do que aquela que nós usamos aqui, necessariamente. Por quê? Porque a gente quer atingir uma distância menor com a mesma potência recebida. Portanto, agora a gente consegue cobrir uma área e, veja, cada antena dessa vai cobrir uma determinada área. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos paulatinamente cobrindo toda a área que precisamos cobrir. Vai? Agora, se você observar bem, existe aqui uma região em que há uma sobreposição das duas coberturas. Isso é feito de propósito, porque nós estamos falando de comunicação móvel celular. Portanto, se nós estamos falando de comunicação móvel, o equipamento do usuário ele vai poder caminhar por toda a área de cobertura. Ainda outra questão para nós pensarmos, que é a seguinte: tem uma antena aqui, nós colocamos, que ela não está irradiando, mas ela está prevista para ser colocada aqui. Por que eu faria isso? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Para que ela fique sobressalente. Isso. É uma antena que ela está ali sobressalente. Com? Uma emergência, essa área, não, como não tem cobertura, como não tem, mas futuramente você tem que prever que vai ter pessoas morando nessa área que vai utilizar, então tem que ter previsto no projeto, não deixar sem ser coberta a área. Tranquilo. Veja só. As duas respostas elas fazem sentido. É uma antena que é sobressalente, é algo que no futuro pode haver a previsão de ter alguma construção aqui. Por exemplo, imaginemos que aqui no futuro vai ter um conjunto habitacional nessa área aqui. Se vai ter um conjunto habitacional nessa área, nós já prevemos, né, que vamos colocar uma antena para cobrir essa área. Mas, digamos também que, apesar de toda essa cobertura, certo? Eu estava querendo trocar a cor do lápis aqui, eu não estou conseguindo, deixa eu ver onde é que eu faço. Aqui, digamos, amigos, que alguém fez uma pergunta? Franklin. Meu Franklin.
Franklin, professor, eu estava vendo aqui no gráfico que possa ser que tenha uma expansão, como o senhor falou aí, uma área, um condomínio, algum empreendimento futuro, daquela antena que tá sem uso no momento. Só que se o senhor der uma olhada, vai ter áreas que não vai ser coberta pelo sinal. Por exemplo, em cima do ão do Gurjão, tem 3 antenas e ela está passando lá a setinha lá para o PT, mas no meio não está pegando sinal. Essa área, como é que vai ser coberta pelo 5G? Pronto. Vamos lá, Franklin. Deixa eu tentar lhe responder aqui. Veja só, Franklin. Essa área, é bem provável que nessa área aqui, por exemplo, você tenha, não seja de interesse para ser coberta. Por algum motivo. Simplesmente você não tem sinal. Por quê? Porque não tem habitação, isso aqui é uma área. Pode ser, por exemplo, aqui, o açude da cidade. Então, a priori, você não faz tanto sentido. Eu coloquei o fone aqui, pessoal, porque tem um barulho do vizinho aqui. Não sei se está chegando no microfone, mas o vizinho está fazendo um bom barulho aqui hoje. Certo, Franklin? Ok, professor, entendido. Aí veja só, Franklin, mas deixa eu aproveitar a sua pergunta, né? Mas, Franklin, olha só. Imaginemos que o Paraíba de Gurjão vai jogar, certo? E quando o Paraíba de Gurjão vai jogar, toda a região vem assistir, certo? E o estádio lá de Gurjão, certo? Ele fica nessa região aqui, ó, por aqui, assim, né? Ok. Aí, Franklin, tem um problema. Cada célula dessa aqui tem uma capacidade máxima de usuários, que eu não posso exceder. Eu só posso atender Vai tantos usuários sobrecarregar por no célula. caso. A sobrecarregar. O que é que eu posso fazer? O que é possível fazer? Agora é possível, certo? Ou sempre foi possível, trazer para cá uma célula e colocá-la cobrindo essa área aqui. Joia? Ok. Mas espera aí. No 5G, isso aqui vai ser mais fácil ainda de ser feito, né? Software. A gente está com software, certo? A parte o hardware é muito pequeno. Então, tanto o software para colocar isso aqui, como para configurar as células vizinhas, agora a gente tem as redes definidas por software, que o professor Portela também falou para a gente. Então, a gente tem uma facilidade, mas... Tranquilo, gente? Tudo certo? Aí, professor, aqui no Carnaval de São Paulo, eles colocaram vários RRU no Sambódromo, né? Para Uhum. poder atender justamente o que o senhor acabou de falar aí, o excesso de pessoas, Isso. para não congestionar a rede, eles montaram uma rede dentro do Sambódromo. Uhum. E aí, Gilson, você vai... infelizmente, a gente está fazendo um curso que eu não posso lhe mostrar os equipamentos, mas se eu tivesse a oportunidade de lhe mostrar os equipamentos, você ia ver o quão simples ou o quão simples é, digamos assim, estou falando de simplicidade de tamanho, não de complexidade do que tem dentro, certo? Ah, sim. Mas se você ver o tamanho dos equipamentos, você vai dizer, caramba, mas é só isso para montar, para fazer essa parte aqui? Sim, é só isso. Pouquíssima coisa. Simplicidade de instalação? Eu participo de um grupo, professor, de entusiastas também. Eles mandaram várias fotos para a gente lá ver. Uhum. Tive acesso a algumas fotos da montagem de equipamento. É poucos cabeamentos, nem utiliza muito cabeamento. Não utiliza muito cabeamento, não. É coisa muito mais simples. Lembra, se vocês lembrarem, talvez a gente tenha passado um pouco rápido, e aí o que é que acontece aqui? Certo? Aqui o sinal que chega na antena, ele já é convertido para digital, ele já desce digital. Não tem mais radiofrequência, que é muito pouco. O complicado é a radiofrequência. E nessa interação aqui, a parte de radiofrequência é muito pouca. Tranquilo? Pessoal, tem alguém com um celular, o áudio aberto aí está um pouco alto. Pois bem, gente, então com isso a gente conseguiu... Para finalizar, no caso, por exemplo, nesse estádio aí, essa célula seria um SDN que seria implantado aí para poder atender o estádio, é isso? Não, essa seria uma microcélula. Uma microcélula. Microcélula, certo? Agora, por que eu falei na SDN? Porque toda essa rede aqui, todos os encaminhamentos aqui são feitos por software. Então, eu posso agora dizer, olha, cara, parte desse tráfego aqui vai ser encaminhado para o Core, certo? As vizinhas têm uma nova célula agora que está vizinha com vocês, isso feito por software, é muito mais rápido de ser feito. Bacana? Beleza, tranquilo. Pode seguir. Pronto, veja Ô, só. professor, Oi.
Na teoria, aqui seria bacana. Agora, na prática, né? A gente sabe que o laboratório da FCG foi um dos pioneiros do Brasil nos estudos da implantação do 5G, pelo menos aqui na nossa região. Na prática, qual seria a distância entre uma torre, uma antena e outra, uma torre e outra, uma célula e outra? Eu estou falando com Fábio Barreto. Fábio. Veja só, Fábio, isso é muito variável, envolve tem várias variáveis para a gente pensar, Fábio. Porque a altura da torre influencia, a geometria do terreno influencia, se for área urbana é de um jeito, se for área rural é outra forma. Eu posso lhe dizer, Fábio, que uma instalação 5G que tem aqui na UFCG, certo? Um drone transmitindo imagem 4K foi a 2 quilômetros e não houve perda de qualidade. Certo? Esse é um dado que eu vi acontecer. Não sei se você está acompanhando o dado, né? Colocou uma câmera 4K no drone, fez um sobrevoo, ele foi a 2 quilômetros sem perda de qualidade. A distância entre a torre, e aí essa distância aqui, precisa ser calculada porque, por exemplo, neste desenho aqui não está a geometria do terreno. Então, digamos que há em algum local aqui, há, por exemplo, um morro ou uma montanha. Isso muda a distância entre elas. Então, isso vai variando de local para local. Por isso que... Pois não? Perdoe. O porquê da minha pergunta, porque a gente sabe que na prática esse formato aqui ele não vai se concretizar, pelo menos não em cidades pequenas, né? Eu também sou de cidade pequena como Cujão, minha cidade tem 12 mil habitantes, e aqui atualmente é uma torre. Tem lugares que falham, tem lugares que não falham. Sim, e a gente sabe que não serão implantadas novas células, né? Sim, sim. Você tem razão. Veja, esse desenho concêntrico aqui, ele não é verdade, né? Justamente por conta da geometria do terreno. Então, a gente vai ter algo assim. Aí, aqui tem um obstáculo. Vou fazer um obstáculo bem escuro. Essa propagação vai fazer isso. Então, essa região aqui, por exemplo, né? Essa região aqui, ela fica prejudicada. Respondeu a tua pergunta, Fábio? Sim, Agora, respondeu. agora, veja só, deixa eu aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte. Há sempre uma pergunta, mas o 5G vai usar mais antenas, né? Porque vai usar mais antenas, porque para atingir taxas mais altas, né, a gente quer o usuário mais perto da antena. Então, possivelmente, mesmo na sua cidade, certo? Deverão ser, no futuro próximo, instaladas mais antenas. Agora, Fábio, ainda vou aproveitar a sua pergunta para responder uma outra pergunta ou para fazer um alerta. Para que o 5G seja instalado na cidade de Gurjão, foi preciso que a Câmara Municipal votasse o Código de Postura do município, certo? Que o pessoal chama Lei das Antenas, um nome bem popular. Então, o Código de Postura do município, ele tem que permitir uma determinada quantidade de antenas por área. Porque, como vai ser necessário mais antenas, tá? E tem locais onde esse aqui é bem restrito, então, e tem cidades que ainda não se prepararam para isso. Não sei se é o caso da sua cidade, né? Mas isso precisa ser aprovado para que viabilize o 5G com a cobertura e com a taxa que ele se propõe. Então, com certeza que não foi. O negócio aqui é meio na força da imposição, né? Mas veja só, isso aqui cabe, né? Cabe uma provocação. Né? Quem tem que fazer isso aqui são os vereadores. Cabe uma provocação para se preparar, porque Campina Grande vai receber o 5G agora. Campina Grande, o código de postura já foi mudado há algum tempo. Então já está preparado. Já pode ser colocado. Certo? Mas digamos que uma cidade vizinha a Campina Grande, eu não vou citar nomes para não criar problema, porque eu não sei como é que está a situação, uma cidade que seja limítrofe com Campina Grande. Se ela não aprovou, né, a empresa, as operadoras não podem estender a rede para lá, porque podem até estender, mas vão ter problema com relação às antenas. Então, na cidade que você está aí,
dê uma olhadinha como é que está essa coisa da lei das antenas. Deixa eu caminhar um pouco aqui. Oi. É uma pergunta fora um pouco do contexto aí, mas coisa rápida. Com relação o senhor falou aí, politicamente tem que toda cidade ser aprovado isso aí. Aí, tudo bem. Mas aí tem algum estudo na área de saúde com relação à interferência da frequência dessas antenas? Porque quando começaram a utilizar aquelas antenas de operadoras, não vou citar nome, mas tem as 3 principais operadoras que a gente trabalha, de celular, telefonia móvel. Chegava na área residencial, aí tinha que botar uma antena para repetir o sinal, porque senão não ia cobrir a cidade toda. Teve locais que estavam dando interferência, questão, quando era o sinal analógico ainda de TV, estava dando interferência. E questões de saúde pública mesmo, dando problemas de saúde com relação à frequência trabalhada pelas antenas. Você tem alguma informação sobre isso? Não. Eu estou falando com... Franklin. Franklin, essa pergunta ela vem desde que a gente começou a falar em telefonia móvel celular, né? E os estudos que eu conheço, todos eles, né, ou melhor, nenhum deles apontou um dano à saúde. Tá? Então, assim, eu desconheço algum que tenha provado um dano à saúde. Até porque a Anatel, e aí ela limita a quantidade de potência que pode ser colocada, que pode ser transmitida, né? Tem uma máscara de potência que pode ser colocada, certo? Então, assim, eu particularmente eu desconheço, né, algum que mostre que tem essa discussão. E essa discussão, Franklin, ela é mais ampla do que a gente está fazendo, porque há uma discussão, por exemplo, de quem mora próximo das torres de energia elétrica. Durante muito tempo, né, houve discussão se a irradiação emitida causava problema ou não causava problema. Assim, eu particularmente, né, do que eu li, e eu uso, obviamente eu estou perto de radiação, certo? O que eu uso, o que eu conheço, e até onde eu sei, eu acho que não causa nenhum dano à saúde. Entretanto, nós precisamos sempre nos lembrar do que é um forno micro-ondas. Né? Todo mundo aqui já viu um forno micro-ondas. O que é um forno micro-ondas? É alta frequência com alta potência, certo? É uma combinação desses dois aqui. Portanto, se esse camarada aqui não for limitado, e ele é limitado, numa frequência mais alta, a gente tem micro-ondas. E aí nós sabemos que o micro-ondas, o dano à saúde mais provável dele é queimar. Né? Então, esse aqui, por exemplo, né? Mas eu fico tranquilo, porque a Anatel é um órgão muito responsável com relação a isso aqui. Ela não brinca, e a Anatel é muito responsiva. Só ficou... esse dueto aí, o quê? Potência o quê? Potência e frequência. Alta frequência com potência. Né? Aí a gente chega no forno micro-ondas. Mas não é o caso da telefonia móvel celular. Né? Podemos caminhar, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Fica à vontade para perguntar. Fica à vontade. Tranquilo, professor. Joia. Vamos lá. Pessoal, nós colocamos as antenas, a estação rádio base. Agora, tem um elemento da rede que é o core. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos interligar todas essas antenas com o core. Cada uma delas, cada uma estação rádio base delas, vamos chamar assim, é interligada com o core. Como é que é feita essa interligação? Pode ser feita por fibra ótica, pode ser feita por enlace de rádio, né? Mas tem uma conexão que é para onde vão fluir os dados. Deixa só eu voltar um pouco, rapidinho aqui, para lembrar para vocês de que eu fiz uma aproximação, né, quando eu estava falando, que eu disse, olha, esse desenhozinho aqui, dentro dele tem uma antena, tem uma unidade de rádio, tem uma unidade de banda básica, tem uma unidade distribuída, certo? Unidade de controle. Aí eu vou caminhar voltando para cá para dizer para vocês o seguinte, olha, essa arquitetura que a gente está falando, e aí eu posso fazer um desenho. Olha aqui onde está o core. Um core, ele é ligado a uma unidade central.
ou seja, aquela seu, que estava desenhada lá no começo. Essa unidade ela é ligada a uma DU ou várias DUs. E uma DU atende várias RRUs. De novo, um core liga uma unidade central que atende uma ou mais unidades distribuídas. Cada unidade distribuída dessa atende várias unidades de RRUs. E vai ter antena. Se eu voltar um pouco para cá, né, o desenho aqui ficou bem poluído, mas se eu voltar para aquele desenho anterior, eu queria saber se faz sentido para você que aqui nesse contexto nós podíamos ter simplesmente o seguinte: aqui poderia ter só uma unidade central, dependendo da quantidade de antenas, eu poderia ter uma DU conectando mais de uma antena. Faz sentido esse desenho? Considerando essa arquitetura aqui. Certo? Então, ou seja, isso depende muito da arquitetura da rede, como a gente vai montando a rede. Mas, nesse momento, vamos caminhar um pouco, né? Porque a gente já cobriu a cidade, a gente já interligou o core, certo? Agora a gente pode começar a caminhar um pouco mais, a dizer o seguinte, cara, mas e esse pessoal aqui de Gurjão? Eles não falam, só falam entre si, né? Ou só acessam dados entre si? Não, né? O pessoal de Gurjão, como em todas as pessoas do mundo, eles gostam de se comunicar com outros lugares do mundo. Portanto, o core que atende, né? Que vai atender aqui todas aquelas GNODBs, né? Lá da cidade, ele está interconectado com outros cores, que, por sua vez, estão conectados com a internet. Pode haver uma conexão com a internet aqui. Ah, agora sim. Agora, nós temos um camarada que está aqui, que está atendendo uma região, não. E que alguém que está, um equipamento do usuário que está aqui, pode se conectar com outro que está acolá, porque há um caminho entre eles. Amigos, está fazendo sentido? Tudo certo? Ok. Tranquilo? Agora deixa eu surpreender vocês. O que é isso aqui, hein? O que é esse core? O que é isso? Isso aqui, pessoal, é, em essência, um servidor. Um computador. Né? Ele é um computador. E aí, Gilson? O core não precisa nem estar aqui, Gilson. O core pode estar nas nuvens. Pode ser virtualizado. Já pensou que bacana? Basta somente que se tenha uma rede de alta velocidade aqui, daqui para cá. Não é legal? Então, uma empresa, pessoal, ele pode usar um core que está nas nuvens. A Microsoft, por exemplo, né, essa é a notícia que eu tenho, acho que tem mais do que a Microsoft, talvez Portela tenha uma informação melhor do que eu. A Microsoft hoje aluga core. Né? Você pode alugar um core da Microsoft. Uma empresa pode usar cores virtualizados. Faz sentido, pessoal? Vocês acompanham a ideia? Sempre. Professor, na realidade é o seguinte, né? A tendência, né? Quanto menos infraestrutura tiver, melhor, né? Para as empresas é, né? E como é software, software está nas nuvens. Você coloca na nuvem e virtualiza. Vou caminhando, certo? Se todo mundo acompanhou a ideia, eu vou caminhando. A gente já falou da rede de acesso, já colocamos nosso GNODB, interligamos nossas GNODB com a rede de acesso ao core. Já dissemos que o core fala com os cores, mas está faltando um elemento nessa rede, que é o equipamento do usuário. E o equipamento do usuário, ele tem um identificador
que é chamado do IMSS, certo? Que é o Identificador de Assinante Mobile Internacional. Esse IMSS, ele tem um conjunto de dados entre eles, certo? Dentro dele, ele é uma palavra que tem o código do país, código da rede, código da empresa e o código do assinante. Está tudo dentro do IMSS. Portanto, se eu souber o IMSS, eu sei qual é o país, qual é a rede e, se eu tiver acesso, qual é a empresa e qual é o assinante. Onde é que isso vai estar registrado? Isso vai estar registrado dentro do CORE, certo? E dentro do CORE tem algumas funções onde, ao se conectar, vão ser verificadas nessas funções, para que se tenha acesso ou não. Esse usuário, ao chegar na rede, né? E aí o que a gente tem agora? A gente tem aquele desenho lá da GNU-DB, né? Dentro do Core tem o plano de controle, tem o plano de usuário, só que o equipamento do usuário ele não está ligado. Na hora que a gente liga, na hora que você liga o seu equipamento do usuário, é estabelecida uma conexão, certo? Um canal que tem esse nome aqui em inglês, Beer. Tá? Esse é o nome que eu não encontrei uma tradução para o português ainda, mas certo? Esse camarada vai procurar a estação base mais próxima, vai ser estabelecido um canal entre eles. O que vai passar neste canal aqui? Vai passar informação, identificação. Essa informação de identificação vai vir para o plano de controle. No plano de controle, você está vendo a sequência aqui? Deixa eu fazer uma numeração, né? Aconteceu isso. Depois aconteceu aquilo. Foi lá no plano de controle. E no plano de controle, teve a função que testou. Esse usuário é permitido na nossa rede, se for, ele é autenticado. E a partir desse momento, são estabelecidos 2 canais, né, via o plano de usuário, para que esse usuário possa trocar dados. Um canal para voz e um canal para dados. A partir daqui, ele está conectado dentro da rede. Tranquilo? Agora, o equipamento do usuário, ele não fica conectado todo o tempo. Ele fica conectado quando você está usando. Quando você não está usando, ele fica tempos em tempos, certo? Tentando, dizendo que está vivo a rede. Né? Vivo não foi uma palavra boa. Dizendo que está ativo a rede. Então, essa comunicação aqui, pessoal, ela não é constante. Certo? Quando ele não está ativo. Somente quando ele está ativo é que você tem uma comunicação constante. Professor? Oi. Não sei se faz sentido o que eu vou perguntar, mas essa conexão que ela não é constante, ela não acaba drenando um pouco mais da bateria, por de tempos em tempos estar buscando ou emitindo algum contato? Mas foi a única forma que se encontrou, né, para que ele consiga, digamos assim, avisar que está ativo. Sem enxergar, né, professor? Isso, porque assim, veja só, outra forma seria ele manter uma conexão constante, ele consumiria mais bateria. Então, assim, essa foi a forma que foi encontrada. Isso vem de antes, né? Isso não é de agora, isso sempre foi feito dessa maneira e o 5G herda. Agora, o que pode acontecer? Eu estou falando com... Quem foi que fez a pergunta? Fábio, né? Fábio, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas veja só, Fábio, o equipamento do usuário, ele pode ser ativado por si só, ele tá inativo porque ele não está em uso. Mas na hora que a gente começa a utilizar, ele avisa, está em uso, tal, se conecta. Mas pode ser que tenha algo neste sentido aqui. Você concorda comigo? Pode ser que alguém mande uma ligação para Fábio, ou um dado para Fábio. Então, neste caso, quem acorda ele é o próprio Core. Vai mandar um sinal, e ele vai ativar e por aí vai. Pessoal,
Esse material que vocês estão vendo aqui, ele está nesse endereço. Eu aconselho vocês a lerem esse material, isso aqui. Ele está em inglês e no começo do próximo mês vai ter uma versão dela traduzida para português. Né? Vocês vão ser avisados por e-mail quando essa tradução estiver disponível. Né? Portanto, acho que na primeira quinzena do próximo mês, fique atento aos seus e-mails, porque pela lista de nossos e-mails vai ser disponibilizada uma tradução desse material. Neste meio tempo, veja esse material, porque lá tem uma descrição muito bacana dos passos que eu estou falando aqui. Vamos lá. Já tem o equipamento do usuário, já botamos a GenoDB, já colocamos o Core, já interconectamos um Core, já dissemos, inclusive, né, que o Core nem precisa estar lá perto de Gujão, pode estar na nuvem em algum lugar. Tá? E agora tem um conjunto de usuários aqui. Né? Tem o usuário 1 aqui, o equipamento do usuário 1. Tem o equipamento do usuário 2. E tem o equipamento do usuário 3 aqui. Esses três camaradas, esses três elementos, esses três equipamentos, eles estão ativos. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de que há uma ligação entre 2 e 3. Como eles estão na mesma área de cobertura, na mesma GenoDB, essa conexão hoje ela é feita da seguinte maneira. Na direção da GenoDB, depois nessa direção. Mas as novas releases do 5G permitem que haja uma conexão. Opa, desculpa, a cor não foi bem escolhida. Vou escolher um vermelho aqui. Né? Permite que haja agora uma conexão device to device. Então, em breve, no 5G, vai poder ter essa conexão sem envolver a GenoDB. Digamos agora que 3 quer falar com 1. Quando 3 quer falar com 1, né, é preciso saber onde 1 está. Vocês concordam? Quem tem essa informação? O Core. Então, há uma conexão com o Core, faz uma conexão com essa estação base, se conecta, e aí tem a comunicação entre esses dois elementos. Amigos, está fazendo sentido o que eu estou desenhando aqui? Tem alguma coisa estranha? Professor Edmar. Pois não. É Anchieta, professor Edmar. Oi, Anchieta. Ô, professor, a comunicação de voz, ela é dada por uma central. O senhor concorda comigo? Certo? Sim, vamos lá. Toda comunicação que você faz um enlace, você liga para alguém que é um enlace, ele tem que passar pela central. Né? No caso aí, o Core faz o papel da central, é isso? A gente pode pensar assim, Anchieta. Entretanto, nós devemos lembrar, né, que nos sistemas modernos, a central é toda virtual, né, porque é tudo IP, é tudo pacote agora, é tudo IP. Isso. Certo? Então, você pode pensar como se o Core... É uma boa analogia, dá para se pensar essa analogia. Uhum. Então, CNP, aquele aparelho do usuário ali, ele é válido, ele está registrado lá no Core, né? Que ele pode se comunicar com o outro, não é isso? Isso. Que eu trabalho com interfonia, essa parte de interfonia tem que passar por uma central, tanto IP como analógica, né? Pronto, então entendeu? O Core ele vai... Agora veja só, Anchieta, nas novas releases do 5G também, né, e está previsto de que quando isso acontecer, se possa fazer um caminho, né, entre as duas GenoDBs, né, se elas estiverem em coberturas próximas, seja um caminhamento direto entre elas. Mas isso são para releases mais para frente do GenoDB. Isso, porque a parte de comunicação, eu sei que ela tem que passar por uma central, para a central autenticar se é válido ou não, isso, aquele equipamento do usuário, né? Isso. Quem faz esse papel aqui é o Core. É o Core, né? É o Core. Então a central está dentro do Core, que é um software, não é isso? É um software, isso.
Ok, então. Tá joia. Alguém mais ia perguntando ou eu interrompi? Tá tranquilo, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta? Posso caminhar? Por mim, tá tranquilo, pode seguir. Pronto, então vamos lá. Então a gente está falando assim, veja, pessoal, nós estamos falando de uma série de coisas que são virtualizadas, né? Então, a gente já cobriu a área, já colocou, já viu como é que tem a comunicação. Agora, tem uma coisa que é bacana. Assim, outra coisa que a gente pode pensar mais sobre isso. Veja só, o equipamento do usuário, né, que está aqui conectado, que está digamos assim, neste local, certo? Ele está coberto por uma antena, e nós devemos lembrar que nós conversamos sobre isso aqui. Vocês lembram? A gente estava falando sobre MIMO. No 5G, mesmo dois equipamentos do usuário dentro da mesma célula, vai ter uma transmissão, certo? Cujo feixe é direcionado para cada equipamento do usuário. Faz sentido, pessoal? Está dentro do que a gente conversou? Sim, Bruno. Vai? Só Beleza. relembrando, professor, esse M, o que é que significa mesmo? Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Ok, obrigado. Chama de MIMO. Vamos lá. Beleza. Então a gente está em toda essa conversa aqui. Agora veja só. O camarada, o equipamento do usuário, eu estou usando camarada como. Estou usando o equipamento do usuário como se fosse uma pessoa, mas a gente já sabe que é um equipamento e pode ser qualquer equipamento. Esse equipamento do usuário aqui, ele serve para também você acessar uma aplicação. Onde é que está essa aplicação? Essa aplicação vai rodar o mais próximo possível desse usuário, usando a ideia de MAC, Multi-Edge Computing. Então, usando a ideia de MAC, né, vai ter um servidor que vai ficar o mais próximo possível para aquela aplicação daquele usuário. Porém, esse usuário, por sua vez, né, deixa eu fazer aqui, esse servidor ele pode estar aqui, pode estar em algum lugar, mas digamos que ele está aqui e que em algum momento o usuário caminhou. No 5G está previsto de que quando o usuário caminha, a computação caminha com ele. Olha que coisa bacana. Se você lembrar, meu slide ficou um pouco bagunçado, mas esse equipamento do usuário estava aqui, a computação estava acontecendo aqui. Quando ele mudou de posição, a computação caminhou com ele. Tranquilo? Isso é um negócio difícil, pelo menos para mim, de entender da primeira vez. Eu levei um tempo para aceitar. O professor, ele vai se autenticando, né? Quando o Ele, equipamento se desloca, né? Que encontra uma nova torre, né? Isso, mas veja só, torre a gente está falando aqui, né? Isso. Certo? Então, a gente está, assim, sob esse código tem um conjunto de genodbits, né? Torre, vou chamar genodb para ser, né? Aqui é outro conjunto de genodbits, certo? Distintos. Esse usuário, quando ele estava, aqui ele já estava autenticado. O que eu estou dizendo é que, quando ele andou, o usuário andou, tinha uma aplicação, tinha um software que estava rodando aqui. E esse software estava aqui por quê? Porque estava mais perto dele. Quando ele mudou de posição, o software também caminhou e passou a ser executado em outro local. Veja, o software vai sendo executado em locais mais próximos. E aí vai, na proporção que ele fosse deslocando aí, o software vai procurando ele, não é isso? Isso. Não é isso? Né? Quando encontra ele, aí se registra, se autentica, né? Não precisa não, já está autenticado. Já está autenticado, passa a ser executado mais próximo dele. Aí, Gilson que é entusiasta, assim, todos nós somos entusiastas, mas Gilson participa até de grupos, né? Do WhatsApp. Gilson, você começa a pensar, e demais, estou chamando de Gilson para animar todo mundo.
Aí você começa a perceber, Gilson, que agora a sensação de atraso é muito menor. Está fazendo sentido, Gilson? Porque, olha, o servidor que você estava... O servidor, né, onde você estava executando a aplicação estava em algum local na nuvem, né, na rede. Agora, essa aplicação que rodava aqui, ela vai vir para cá. Portanto, o atraso de fazer uma solicitação... Deixa eu mudar a cor do lápis, né, senão ninguém vai ver mais nada. O atraso de fazer uma solicitação, receber uma solicitação, receber uma resposta, neste caso, é bem maior do que fazer uma solicitação e receber uma resposta. Faz sentido? Professor, Então, foi não. Franco, no caso aí o delay vai ser menor porque ele vai ficar seguindo e o core mais próximo vai dando a informação a ele, é isso? Isso, exatamente. Vai dando a informação e vai ir lá naquele código, ou em algum local mais próximo, tem um computador que está executando o software que ele está usando. E aí fica mais confiável também, né, professor? Porque você não tem que percorrer aquele caminho todo, né? Também, né? Também. Né? Mas aqui, nesse momento, eu estou me pegando com a questão do atraso, da sensação do atraso. Aí a gente começa a pensar, camarada, certo? Essa é uma das magias do atraso muito baixo. Vocês lembram lá, a gente estava conversando lá, estava discutindo lá no comecinho da nossa conversa, que o 5G tem atrasos muito mais baixos do que o 4G, 3G, 2G. Aqui está um dos segredos. A computação está muito perto do usuário. Então, o tempo de pedido e resposta é bem mais rápido para uma determinada aplicação. Tudo bem, gente? Faz sentido? Faz sentido. Fábio, novamente, professor. Pois não, Fábio. Você falou em tempo aí, eu estava acabando de fazer um teste aqui no 4G aqui da minha operadora. E lá, quando o senhor falou lá no início, a gente falou em milissegundos, né? Para o 5G. Isso. O meu teste aqui deu só 140 milissegundos. 140 milissegundos, né? No 4G. A gente precisaria, já está com um 5G agora, possivelmente aí numa região próxima sua, para a gente fazer um teste e comparar os dois. Né? Porque a gente tem que, nessas comparações, Fábio, a gente tem que ser justo e colocar os dois assim, muito próximos, em condições muito similares. Realmente. Ô, professor, eu fiz um teste utilizando o SA, né? Que é puro. Com 4G em um teste internacional. A diferença foi 30 milissegundos. É muita coisa, gente. 30 milissegundos é muita coisa. Entender a eficiência da rede, né? 30 milissegundos é muita coisa. É muita coisa. Né? Se a gente pensar na... Como é que a gente pensaria o que significa, né? Se a gente pensar na velocidade da luz, faça a conta aí. E quanto você percorre em 30 milissegundos? Vocês lembram alguém me diz aí quanto é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros. 300 Isso. 300 Como? 300 mil quilômetros, não é isso? Por Exato. Quilômetros por hora, certo? Só que nós estamos falando de um tempo de 30 quilômetros por segundo. Oi? É quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo, né? Pronto. Nós estamos falando de 30 milissegundos. Lá, a lei da física. Como é que calcula a distância aqui? Alguém lembra? É um vezes o outro. Velocidade vezes tempo, né? É isso? Até porque quilômetro por segundo dá quilômetro, certo? Quanto é que dá essa conta aqui? Nove, né? 2, 3, 9 mil quilômetros. É muita coisa. Esse delta T foi o que mesmo, professor? Que você trabalhou aí?
Foi um intervalo de tempo que eu coloquei. Ah, Quando você percorre em 30 milissegundos. Digamos que para ser justo, né? O tempo para ir e voltar, se fosse a metade, eu só dividir isso aqui por 2, 4.500 quilômetros. Aí, 4.500 para voltar. Não é muita coisa, bicho. Nossa. Pessoal, agora nós completamos a rede, certo? Com todos os elementos que um 5G precisa. Entretanto, ainda há um outro elemento, certo? Que nós não tratamos tanto dele, mas que neste material aqui que eu falei para vocês, cadê? Eita, foi lá para trás, né? Neste material aqui, vocês vão poder ler um pouco sobre ele, ou mesmo lá no site da Anatel tem material muito bacana. Eu aconselho vocês irem no site da Anatel, que é um material sobre, deixa eu vir para cá, que é um material sobre redes privadas. Eu aconselho, eu vou até colocar o link no muro, né? Porque uma empresa, ela pode ter uma rede 5G privada. Obviamente que ela não precisa de todos esses elementos que nós falamos. Ela vai precisar de um core conectado à internet, vai precisar de uma RAM, né? E com isso aqui, ela vai prover a sua rede privada para dentro da sua instalação. Há disponível faixas de frequência, certo? Está disponível faixas de frequência para que isso aqui seja implementado. Então, eu aconselho vocês darem uma olhada nisso aqui. Também aconselho vocês observarem que existem softwares gratuitos para implementar essas duas, tanto o Core quanto a RAM. E aí dá para você montar uma redezinha privada numa empresa. Pessoal, com isso, nós caminhamos e chegamos aqui no final do nosso curso. Tá? Chegando ao final do nosso curso, eu vou parar de compartilhar a minha tela, né, para que a gente possa conversar. Vou pedir para vocês, relembrar para vocês, preencher o formulário de avaliação. Já são 8h30. Vou deixar meu agradecimento a todos vocês. Espero que tenham gostado do curso. Espero que tenha sido proveitoso. Obviamente que não dá para a gente cobrir todo o assunto. O assunto é muito vasto, né? Mas a gente tentou cobrir o máximo, a gente tentou dar o máximo de informação para vocês, tá? E aí ficamos à disposição para tirar as dúvidas, ficamos à disposição no e-mail para conversarmos. Quando tiver novo material, nós vamos divulgar na lista de e-mails. Quando tiver novos cursos, nós vamos divulgar na lista de e-mails. Assim que a UFCG liberar os certificados de participação, eu vou cobrar isso essa semana, nós vamos divulgar os certificados de participação. Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta técnica. Sim, só mesmo agradecer aí, certo? E manter a gente aí nessa lista aí para os futuros cursos, viu? Não esqueça não, viu? Tá certo, tranquilo. A gente tem... Isso é bom, informação aí nessa área aí, tecnologia, essa área nossa aí, de telecom, esse meio aí do 5G, é uma coisa aí de infinito. É sempre uma novidade atrás da outra, cada uma para se superar, e é veloz demais essa evolução. Agradecer, viu? Muito agradecido aí por tudo que o senhor passou para a gente aqui. Tá, joia. Obrigado, Gilberto. Professor, eu também queria agradecer. Realmente, como o senhor falou, é um nível um volume muito grande de informação, mas o curso foi bastante proveitoso, né? Eu não sou da área, mas eu gostei de participar, até como curiosidade, né? Para adquirir mais conhecimento, e achei sensacional. Gostei bastante e espero que
tenha sido proveitoso também para a equipe sua, né, que nos auxiliou aí. E um aprendizado. Eu só tenho a agradecer e agradecer a turma aí que participou também bastante. E contamos aí com as informações dos próximos cursos, professor. Tá, joia, obrigado. Antes de passar a palavra para Carlos Michel, eu tenho que agradecer, e você foi feliz agora, Esmeralda, eu tenho que agradecer ao professor Portela, a Amanda, a Matheus e a Fernando, né, por todo o apoio que eles têm me dado aqui no curso, né, e tenho certeza que essa turma aqui já foi melhor do que a primeira, né, porque o pessoal, eles tiveram uma participação. E vejam, essa interação do chat foi ideia deles, né, que acho que deu uma dinâmica muito bacana. Carlos, por favor, fique à vontade. Professor, boa noite. Boa noite. O seguinte, esse curso teve algumas aulas que eu participei e outras não. Por quê? Porque eu trabalho à noite. Vou até abrir a minha câmera aqui. Pois não, Carlos. Eu estou no meu ambiente de trabalho, aí tem que eu estou aqui, deixo ligado aqui e vou fazer algum serviço, que eu sou técnico de manutenção informática. Aqui na UFCG tem Carrezeiras também. Aí, no caso, eu tenho que responder algum questionário, desse certificado, como é que vai ficar? Porque eu quero sair prejudicado sobre isso, não. Não, tranquilo, Carlos. Veja só. Bom saber que você é colega da UFCG, né? Nossa tão querida e boa casa que é a UFCG. Carlos, no Moodle, os questionários, as aulas estão gravadas e os questionários estão todos lá. Você consegue, vendo as aulas gravadas, responder os questionários. Eu vou deixar o questionário aberto até o final da próxima semana. E aí você pode, com calma, no seu horário, aí, no seu ritmo, responder. Ao fechar o questionário, vou fazer a apuração e passar os dados para que a gente consiga emitir os certificados. Pronto, tá certo. Vou responder o mais rápido possível. Vai ficar até quando mesmo, professor? Pode repetir? Até o final da próxima semana. Pronto. Isso até dia 8, né? Tá questionário. Isso. Eu vou pedir só licença a vocês um pouquinho para eu parar a gravação. Tá bom, tá certo. Mas a gente continua falando, só para não ficar. Eu acho que Kelly levantou a mão. Kelly, fica à vontade. Isso. Ô, professor, me diga uma coisa. O senhor teria como mandar os questionários novamente, porque meu telefone ele deu um pane e desinstalou tudo, inclusive apagou até o e-mail. Aí eu não estou conseguindo abrir. Inclusive, eu só consegui fazer um questionário. Tá? Kelly, veja só, eles ficam sempre disponíveis lá na página, né, lá no Moodle. Na verdade, a gente não manda os questionários, você acessa a página e responde lá. Se você tiver alguma dificuldade, você pode mandar uma mensagem pelo curso que a gente responde por lá. Cursos lá. Ótimo. Tá ok. Obrigada, viu, professor? Tranquilo. Um abraço. Esmeraldo, você está com a mão levantada. Pronto, professor. Só que o questionário só encerra naquele da Huawei. Vai ter um outro. Não, aqui é só aquilo. Só os que estão na página do Moodle. O nosso são os que estão na página do Moodle, certo? Certo. Da Huawei porque você vai lá para completar a página da Huawei. Ok, tá ótimo. Obrigado, professor. Pessoal, boa noite. Foi bom falar com vocês. Gostaria de ter feito esse curso presencial, né, para poder a gente se conhecer melhor. Eu só pediria para a gente fazer o seguinte: quem não se importar, abrir a câmera, porque a gente faz um print da tela aqui, vamos botar nas redes sociais, certo? E aí depois, se vocês puderem também acompanhar a página lá do laboratório, certo? O laboratório tem uma página onde a gente divulga várias informações. O pessoal está chegando aí. Eu vou tentar aqui tirar isso para caber mais gente. Ver se cabe mais gente. Pronto. Tá chegando professor, eu queria fazer um agradecimento aí por esse curso maravilhoso aí que o senhor ministrou para a gente aí, professor Edmar e os demais aí. Eu sou entusiasta da área, trabalho também com telecomunicações e uma operadora de telefonia. E assim, para mim foi muito bom esse curso, porque é um aperfeiçoamento para mim, né, educacional, e para conseguir me manter na área também, que hoje está uma competitividade muito alta, né? Mas essa aqui é só a minha forma de agradecimento aí, professor. Jorge, obrigado. Eu que agradeço a vocês. A gente aqui tem uma via de mão dupla, né? Tanto a gente passa algum conhecimento como a gente aprende. Normalmente a gente aprende mais do que passa conhecimento, né? Mas foi muito bom, muito bacana. Pronto, já capturei a tela aqui, certo?
A gente tem uma página lá no LinkedIn, a página do laboratório. Aí o pessoal tem um perfil no Instagram também, né? Que eu nunca me lembro qual é, mas tem um perfil no Instagram, né? Da página. Brincadeira. John, eu me enrolo todinho. No Instagram eu vou curtir a página do laboratório, curto de outro laboratório, sabe? Para você é fácil, John. Para mim já não é tão trivial assim, não, certo? Mas tá bom, amigos. Pois, muito obrigado. Mayara, por favor, entre em contato com a gente com e-mail, que a gente ajuda, tá bom? Obrigado, professor Edmar. Valeu, professor. Foi muito bom. Excelente. Espero que a gente nos encontre outras vezes, professor, nem que seja em Gurjão. Olha aí, Gurjão é bom demais. E quando vier a Campina Grande, pessoal, venha na UFCG, certo? Venha na UFCG. A UFCG é uma casa muito boa e está sempre de braços abertos para receber todo mundo. Ok, professor, vai aí. Uma boa noite, professor. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Professor, eu tenho amigos que são professores aí.